Então, esse assunto, né, da Zika realmente entrou muito em pauta, vocês devem se lembrar, né, e temos, né, uma tentativa de aprovação. Inclusive, a gente tem, né, essa situação de uma solicitação de aprovação do aborto em caso de Zika no Supremo Tribunal Federal, né? Então, em boa parte, por isso que a gente tem comentado muito sobre esse assunto. Então, fazendo um pouco o histórico com vocês, né, dessa problemática da Zika, concretamente em grávidas, e a síndrome neurológica associada à Zika, que tem como um dos sintomas a microcefalia. É importante dizer que a síndrome é mais ampla, isso foi se descobrindo com o tempo, né, o que ela pode trazer. Né. Nós tivemos, né, uma epidemia de Zika e de microcefalia no Brasil, que fez com que o Ministério da Saúde começasse a acompanhar semanalmente os dados. Ele descontinuou esse acompanhamento em maio de 2017, né, em parte pela diminuição do número de casos, uma diminuição bastante grande no número de casos, difícil de explicar, inclusive, do ponto de vista epidemiológico, mas é fato, né, e também porque se viu exatamente que a microcefalia não acompanhava perfeitamente aquilo que estava acontecendo. Bem, então, como eu estava falando para vocês, né, a gente teve esses boletins semanais que eram feitos pelo Ministério da Saúde, que foram descontinuados, digamos assim, essa apresentação pública em maio de 2017, embora, evidentemente, o Ministério continue acompanhando os números, né? Mas, mais ou menos nessa época, é que a gente já tem também uma discussão maior sobre a possibilidade de se fazer o aborto em caso de Zika. Em caso de Zika na gestante. Né? Então, eu acho importante a gente ver um pouco essa estatística, porque ela traz alguns dados muito reveladores. Né? Então, no último, né, até o último boletim semanal, houve no Brasil um número de 13.835 casos suspeitos de microcefalia quando a criança nascia. Isso visto pelo diâmetro mesmo da cabecinha da criança, né? E, a partir daí, se pensar, bom, pode ser que essa criança tenha microcefalia. Pode ser que ela seja simplesmente pequenininha, né? Então tem uma cabeça pequenininha também, tá certo? Eu não tenho possibilidade de fazer um diagnóstico imediato, vamos dizer assim, da microcefalia. Isso precisa ser melhor analisado. Então, de todos esses casos, de 100% dos casos suspeitos, vejam aqui, são menos de 20% de casos confirmados, certo? E 42%, mais que o dobro, de casos descartados. Né? E alguns ainda continuavam em investigação, 23% ainda estavam em investigação, 13,3% foram excluídos depois de uma investigação. Né? Ou seja, de todos aqueles casos suspeitos de microcefalia depois do nascimento, só 20% confirmaram que a criança efetivamente tinha microcefalia. Imagine você tentar fazer um diagnóstico intraútero para saber se a criança tem microcefalia ou não tem microcefalia. Isso se mostra que é absolutamente impossível, ou vai haver um número muito grande de erros, de falsos positivos, tá certo? De casos em que eu suspeito que a criança possa ter a microcefalia, mas efetivamente ela não tem. Né? A doutora Adriana, né, lá da Paraíba, foi a primeira médica brasileira que foi quem fez a relação entre a Zika e a microcefalia. Né? Então, isso foi uma vinculação que foi feita com pesquisas aqui no Brasil, que partiram de pacientes da doutora Adriana. Né? O que ela percebeu? Né? Que tinha aumentado muito o caso de crianças que nasciam com microcefalia ali no Nordeste do Brasil. Né? E, concretamente, entre as pacientes dela mesmo, vários casos, ela falou, isso aqui está completamente fora, né, da estatística normal desse problema nas crianças. Né? Ela é gineco-obstetra. Né? E aí ela se lembrou, né, de que aquelas pacientes que o filho estava com microcefalia, que elas tinham tido Zika durante a gravidez. Ela falou, bom,
Será que tem uma relação, né, entre esse problema da microcefalia e a zika na gravidez? E ela estava com 2 pacientes grávidas, que ela já tinha feito, né, a suspeita de microcefalia pelos exames de ultrassom. Então, ela pegou o líquido amniótico dessas pacientes, né, o líquido que está ali na bolsa amniótica, rodeando o bebê, né, e mandou para fazer exame na Fiocruz. Né, e, efetivamente, né, confirmaram, isso foi publicado nesse artigo em The Lancet, né, em fevereiro de 2016. Né. Então, começa no final de 2015 essa incidência maior, né, da zika e da microcefalia aqui no Brasil. Em fevereiro de 2016 é publicado esse artigo, né, que faz o estudo do líquido amniótico de 2 grávidas de filhos com microcefalia. E apareceu a presença do vírus Zika, então, nesse líquido amniótico. Né. Foi feito um estudo filogenético, quer dizer, o estudo que vê a origem desse vírus, né, como se fosse a árvore genealógica, é a filogenia que a gente faz pelo dado genético, que mostra que esse vírus é muito parecido com o da Polinésia Francesa, onde houve um surto em 2013. Hoje a gente tem todo traçado esse percurso, né, do vírus que veio da Polinésia Francesa para o Brasil. Né? Então, realmente foram pessoas que vieram, provavelmente para um campeonato de canoagem que houve na Bahia em 2014, que deve ter vindo alguém infectado com esse vírus e foi picado pelo Aedes aegypti aqui no Brasil, né? Que é o mosquito que transmite a zika, certo? E assim o vírus da zika entrou no Brasil, vindo da Polinésia Francesa. Né? Foi testado também, além do vírus zika, naquele líquido amniótico, vários outros vírus, agentes etiológicos que pudessem causar a microcefalia, e todos eles deram negativo. Né? Então, a partir, né, desse experimento, a gente tem, então, essa vinculação entre a microcefalia e a zika. Bem, por que é importante saber que o nosso é o mesmo vírus da Polinésia Francesa? Porque na Polinésia Francesa foi feito aquele que eu considero o melhor estudo epidemiológico da relação entre zika e microcefalia. Né? Por quê? Que foi publicado também no The Lancet, aqui em março de 2016. Tá? Depois que houve essa relação feita aqui no Brasil, é que foram estudar o que tinha acontecido na Polinésia Francesa. Certo? Pesquisadores foram fazer essa pesquisa, e é um estudo, então, retrospectivo, epidemiológico. E por que eu considero, né, esse estudo muito bom? Né? Porque houve uma epidemia de zika lá entre outubro de 2013 e abril de 2014, em que 66% da população foi infectada. Certo? Como a Polinésia Francesa é um arquipélago pequeno, com uma população pequena também, o estudo abrange 100% da população. Não é uma estatística, não é uma amostra. Certo? É um estudo feito com 100% da população. Né? 66% tiveram zika, né? E então os dados foram estudados de outubro de 2013 a julho de 2015, e eles tiveram lá 8 casos de microcefalia. Certo? Então eu posso fazer uma estatística de população total. Né? E o que mostra, tá certo? Se a prevalência geral da microcefalia é de 2 a cada 10 mil nascimentos, associada à zika vai para 95 a cada 10 mil nascimentos, principalmente quando a mulher é infectada no primeiro trimestre, e na Polinésia Francesa, a microcefalia apareceu em cerca de 1% dos casos de zika. Certo? Ou seja, quando a grávida tem zika, a probabilidade da criança nascer com microcefalia é de 1%. Certo? Então, esse é o dado que nós temos de lá. Estudos feitos em outros lugares, estudos bem feitos, têm chegado a 3 a 5% mais ou menos, né, das grávidas com zika terem a criança com microcefalia, principalmente essa situação do Nordeste brasileiro, que não se repete em outros lugares, inclusive aqui do Brasil, né, em que a incidência da microcefalia é muito menor. Então, a questão é, a zika como justificativa para a liberação do aborto, né, que é o que é pedido
junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, o que pediram? Apenas confirmar a zika na mãe. A gente viu como é difícil fazer o diagnóstico de microcefalia ou de outras síndromes neurológicas. Durante a gravidez, esse diagnóstico é tardio. Ele vai aparecer lá pelo 6º mês de gravidez, quando realmente pleitear o aborto é uma coisa que, até para muitas pessoas que defendem o aborto no comecinho da gestação, elas recusam esse aborto tardio. Então, mas a gente viu que a gente tem menos de 20% de casos confirmados em suspeita de microcefalia, mesmo após o nascimento. Então, o diagnóstico intraútero da microcefalia, além de ser incerto, além de ser tardio, ele é incerto. Então, pede-se o aborto por caso de zika na mãe. Mas pelo menos 70% dos bebês nos estudos brasileiros, isso agora até está desatualizado, já baixou, comentei com vocês, está 95% aí, dos casos, certo? E talvez 99%, como o caso da Polinésia Francesa, são crianças normais. Então eu estaria pedindo a possibilidade, quer dizer, isso é o que se pede, a DI 5581, que está no Supremo Tribunal Federal, pedindo aborto em caso de zika na mãe. 99% dessas crianças provavelmente vão nascer sem problema nenhum, tá certo? Só que isso não é informado também às mulheres, Então, é outra coisa que a gente tem que ter em conta. Então, são normais, tá? Bom, mas a coisa é pior, tá certo? É possível confirmar a infecção por zika da grávida? Então, como que é o nosso diagnóstico de zika? Tá? E aqui eu vou usar emprestado uns slides do Dr. Rafael, que é um médico do Rio de Janeiro, que esteve comigo num evento sobre zika lá em Sergipe, recentemente. E ele mostrou como a gente não tem a capacidade de fazer um diagnóstico claro de zika. Certo? Então, é confiável o diagnóstico da infecção? Tá? Olha aqui. Esse artigo de jornal fala assim: obstetras pedem teste de zika mesmo para grávidas sem sintomas. Então, a grávida não tem sintoma nenhum de zika e o obstetra vai lá, pede um exame de sangue para ver se ela tem zika. Para quê? Só pode ser pensando em fazer um aborto, não é verdade? Agora, o que comentam aqui, olha, segundo o infectologista Arthur Timmerman, presidente da Sociedade Brasileira de Dengue e Arboviroses, em populações já expostas aos vírus de dengue ou da febre amarela, ou mesmo vacinada recentemente contra a doença, há risco de resultados falso positivos por conta de uma reação cruzada. É certo? Então, esse infectologista aqui, ele é a favor do aborto, tá, gente? Então, ele não está, de forma nenhuma, tendo um viés, vamos dizer assim, para tratar dessa questão. O que ele está dizendo? A gente não tem condição de fazer diagnóstico de zika. Dá teste cruzado com dengue, dá teste cruzado com febre amarela e até com a vacina da febre amarela dá teste cruzado. Ou seja, se todas as nossas grávidas forem fazer exame para zika, vai dar positivo em boa parte delas. Certo? Falso positivo por causa da vacina da febre amarela. Certo? Que, inclusive, parece ser protetora em relação à zika e principalmente à microcefalia. Eu tive condição também de conversar recentemente, num evento na Câmara dos Deputados, com a doutora Adriana. Essa que eu passei ali no começo, ela veio para participar desse evento. Ela é uma médica provida, ela é uma pessoa de uma dedicação impressionante, porque, como eu falei, ela é gineco-obstetra, ela não é pediatra. Tá? Mas ela acompanha essas crianças com microcefalia até hoje e ela montou uma ONG que ajuda essas crianças e as suas famílias. As crianças que nasceram com microcefalia na mão dela e muitas outras crianças. E aí eu perguntei para ela, eu falei, olha, esse dado estatístico do Nordeste brasileiro, ele é diferente do que acontece em outros lugares. A gente tem muita zika, teve muita zika, por exemplo, no Mato Grosso, teve pouquíssimos casos de microcefalia. O que acontece? Ela falou, olha, eu tenho uma suspeita de que a vacina da febre amarela é protetora. E no Nordeste não se vacina contra a febre amarela, porque lá não tem. Então, pode ser que, vacinando-se a população contra a febre amarela, você vai diminuir a infecção por zika e vai diminuir que a zika vá para
o bebê, tá certo? Porque muitas doenças que a gente tem não atravessam a barreira placentária. Né? São poucas as doenças que fazem isso, tá certo? A mãe muitas vezes tem uma virose e a criança, o vírus não vai para o líquido amniótico. Então, provavelmente, também a vacina contra a febre amarela tem esse papel protetor. Né? Agora, vocês vejam, né? Dizer, se eu falo, então, se a mãe tiver Zika, então ela vai poder fazer o aborto, a gente não tem como diagnosticar Zika com segurança. Certo? Então, eu não tenho segurança em diagnosticar Zika, a probabilidade de que essa criança esteja afetada é pequena, certo? Então, mesmo sem falar da questão do absurdo do aborto em qualquer situação, vamos dizer assim, a gente tem argumentos médicos e científicos para mostrar que é um absurdo que uma mulher possa fazer um aborto porque pensa-se que ela tem Zika. E ela, tendo Zika, ela tem 1% de chance de ter um filho com microcefalia. Tá certo? Né? Então, aí essa é a situação. Bom, tem vários outros slides aí mostrando essa questão da falta de diagnóstico de problemas, mas eu não vou me deter, porque senão a gente vai demorar muito. Né? E ele também chama atenção para o custo, né, a questão de fazer o teste da Zika. Por quê? Porque o único teste mais confiável para dizer que, de fato, é o vírus Zika, é uma técnica molecular, que é bastante sensível, mas que é muito cara. Né? Certamente, em termos de saúde pública, isso é inaplicável, né, utilizar esse tipo de teste. Tá? Então, né, ele até põe, Zika e testes para eugenia, custo para a saúde pública. Né? Eugenia é exatamente pensar em matar a criança que pode nascer com uma deficiência. Né? Então, ele mostra que o ensaio sorológico, certo? Eu tenho reações cruzadas, poucos kits disponíveis e falsos positivos. Né? A única técnica que tem alta especificidade, alta sensibilidade e faz diferença entre os vários vírus, os flavivírus, tem alto custo, precisa de pessoal especializado, de uma infraestrutura especializada e de um longo tempo de execução. Ou seja, em termos de saúde pública, é impraticável. E, ainda por cima, né, os nossos laboratórios, a maior parte deles não tem competência para fazer esse tipo de teste. Né? Vai dar muito erro também, certo? Então, a vacina da febre amarela, como a gente comentou, pode proteger contra a Zika, é estudo brasileiro que indica isso, né? E, na hipótese da doutora Adriana, pode também proteger contra a infecção do feto. Tá certo? Mesmo que a mãe tenha a Zika. Os testes são limitados, certo? Então, isso do ponto de vista da falta de um diagnóstico seguro e do absurdo que seria pensar, né, em fazer o aborto em caso de Zika, porque 1% da mulher que possivelmente tem Zika, né, vai nascer com microcefalia. Agora, mesmo a gente pensando nesse 1%, o que a gente tem que dizer? Que todo ser humano tem dignidade, que não é pelo fato de que a criança vai ser deficiente que isso possa justificar o aborto. Isso é preconceito, isso é eugenia, isso vai contra os direitos da pessoa com deficiência. Né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele diz no artigo 1º, é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Artigo 5º. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Ora, o aborto é tudo isso, concorda? É exatamente tudo isso. Né? Então, e a gente tem, né, hoje a gente vive um momento de valorização da pessoa com deficiência. Né? Por exemplo, a gente tem aí, né, as Paralimpíadas, certo? Em que nós temos os nossos atletas ali com deficiência. Né? Aqui é o Daniel Dias, né, nosso grande nadador, tá certo? Segurando todas as medalhas que ele ganhou no único dedo que ele tem, né, tá certo? E muitas vezes as pessoas,
né, falam, não, mas vai ter que abortar porque vai nascer com deficiência, porque vai ser infeliz. Olha a cara de infelicidade dele aí. Não é? Quer dizer, quem que tem um felicitômetro, né, para saber quem que vai ser feliz e quem que não vai ser feliz e se arvorar o direito, né, de tirar essa vida na presunção de que aquela pessoa vai ser infeliz, né? Isso é totalmente absurdo, né? E a gente vê, quer dizer, nesse simpósio que a gente teve lá na Câmara dos Deputados, foi muito bonito, porque vieram várias mães de crianças com microcefalia, né? E dando o seu testemunho de como aquela criança é amada, que modificou muitas vezes, né, a vida da família, né, mas que uniu mais a família, que tem, elas têm uma missão no mundo também, né? Ninguém sabe até onde elas vão se desenvolver, né, porque é uma doença nova, né? De fato, não dá para a gente comparar com casos de adultos, por exemplo, hoje que tem microcefalia por outras causas, né? A gente não sabe se vai dar para ter aquele tipo de desenvolvimento ou não, né? Mas, de qualquer forma, o que se vê é que essas crianças respondem muito bem ao estímulo, né? Ou seja, é muito importante ter um foco nelas e cuidar muito bem delas e ter fisioterapia que precisa e ter esse estímulo que precisa na primeira infância. E é isso que essas ONGs estão fazendo, né? Muito mais do que o poder público. Tá certo? Essas ONGs de mães de crianças com microcefalia e outras pessoas que as ajudam é que estão, de fato, promovendo o desenvolvimento dessas crianças. Bem, e a gente vê, né, que essa mentalidade eugênica, essa mentalidade de afastar aquele que pode nascer com deficiência, é algo que vai realmente tomando conta, né, do nosso mundo, infelizmente. E eu trago para vocês o exemplo que é da síndrome de Down, né? Essa médica, Teresa Vargas, aliás, não tenho nem certeza se ela é médica, né, mas ela fez na Espanha um doutorado estudando, partindo de dados públicos, vamos dizer assim, que foi simplesmente o número de crianças que nasceu com síndrome de Down, né, e ela faz o recorte por anos em que houve uma ampliação das possibilidades de aborto na Espanha, né? Então, o que ela mostra? E isso foi a tese de doutorado dela, né? Entre 1980 e 1985, nasciam 14,78% de crianças com síndrome de Down para cada 10 mil partos, né? Então, ela também uniformiza por 10 mil partos, para que as variações de população não tenham interferência no dado dela, certo? Então, cada 10 mil partos, 14,78 crianças com síndrome de Down. Em 85, houve uma lei que facilitou o aborto na Espanha. Entre 1986 e 2009, esse número baixou para 10,04. Em 2009, houve outra lei que abriu mais a possibilidade do aborto na Espanha. Em 2010, nasceram 7,23 crianças com síndrome de Down. 2011, que é o último ano da pesquisa dela, 4,84%. Tá certo? Então, de 14,78 veio para 4,84. Cadê as outras 10 crianças a cada 10 mil nascidos? Certamente foram abortadas, né? Porque eu não tenho nada influenciando que possa diminuir o número de crianças geradas com síndrome de Down. Pode ser até que tenha aumentado, porque está aumentando a idade materna, né? E a gente sabe que em mulheres mais velhas é mais frequente a presença da síndrome de Down, né? Então, o que a gente vê é que está sendo feito o diagnóstico intraútero e que essas crianças não estão nascendo, né? A Islândia é um país que se arvora, né, assim, como se fosse uma coisa boa, que eles não têm mais nenhum nascimento com síndrome de Down, né? Então, 100% das crianças com síndrome de Down islandesas estão sendo abortadas, né? Certo? Aliás, né, eu mostrei para vocês ali das Paralimpíadas, né? A gente teve Paralimpíadas no Brasil 2016, né? Mesmo ano das Olimpíadas. 4 anos antes, 2012, foram em Londres, né? Tanto as Olimpíadas quanto as Paralimpíadas. No encerramento das Paralimpíadas de Londres, o organizador, que era também um ex-atleta paralímpico, certo? Ele fez um discurso que chamou
a atenção de todo mundo, né? Ele falou, olha, nós estamos aqui em Londres, muito orgulhosos dos nossos atletas ingleses que estão ganhando medalhas. Eu quero dizer para vocês que daqui a 20 anos nós não teremos atletas para competir, porque nós estamos matando todos. Né? Então, tá certo? É uma grande realidade. Né? A não ser aqueles que têm alguma coisa depois do nascimento, um acidente, alguma coisa, os que têm uma deficiência de nascença, como, né, casos aí que a gente viu, a maior parte deles estão sendo abortados, né, quando se faz o diagnóstico de uma criança com deficiência. Né? E o que a Teresa Vargas mostra também é essa pressão dos profissionais de saúde para que a mulher aborte. Né? Então, ela entrevistou mães dessas crianças com síndrome de Down que nasceram. Ela traz vários testemunhos, eu trouxe só um aqui para vocês, que ela diz assim, poucas horas antes de meu filho nascer, uma enfermeira me perguntou como eu pude deixar que ele nascesse, com todos os avanços que temos hoje em dia. Então, considero um avanço que se possa impedir o nascimento de uma criança com síndrome de Down. E ainda, imagina, a mulher lá dando à luz e tendo que ouvir isso. Né? Quer dizer, o absurdo poderia processar por assédio moral, né? Teria toda a razão para isso. Né? E o aborto eugênico, ele de fato é defendido, né, por pessoas que aqui no Brasil estão envolvidos nesse debate na questão do aborto. Eu trago aqui o exemplo de um texto do Dr. Gollob, que é um que eu já tive a oportunidade de debater na televisão, enfim, né, uma pessoa, um ativista aqui pelo aborto no Brasil, e ele publicou numa revista de bioética, isso está online, esse texto, é um corta e cola, até com alguns erros de digitação que eu deixei de propósito, que diz assim, é fácil entender também por que nos países desenvolvidos são elaborados programas nacionais para... Então, está escrito defecção, mas é detecção que ele quer dizer, né? Detecção de anomalias fetais. Não se trata de altruísmo. Simplesmente não interessa ao Estado arcar com um número maior de deficientes de toda a natureza, além do estritamente imprevisível. As cifras são impressionantes. Nos Estados Unidos, são gastos 3 bilhões de dólares por ano com crianças com sequelas de paralisia cerebral, apenas para citarmos um exemplo. Outro dado importante é que o custo de uma criança com síndrome de Down, eu vou repetir, o custo de uma criança com síndrome de Down, nos primeiros 10 anos de vida, permite a realização de 10 mil amniocenteses ou amostras de vírus corial, que é o exame que se faz para confirmar que a criança intraútero tem síndrome de Down, tá certo? Então, ele está comparando quanto que custa fazer o exame para verificar que tem síndrome de Down e abortar essa criança, com quanto que custa a criança que nasce com síndrome de Down. É como se eu pudesse julgar seres humanos por quanto eles custam, né? Então, está aqui. Olhada a questão sob esse prisma, passamos a obter fundamentos para uma argumentação mais sólida no sentido de divulgarmos a medicina fetal e exigirmos uma reformulação legal. Né? Aliás, ele se apresenta no seu currículo como especialista em medicina fetal, né? Sendo que a proposta dele é matar o paciente. Né? E eu não sei que medicina fetal que é essa, tá certo? Né? Então, mas essa é a realidade expressa aí dessa tentativa eugênica. Né? Bem, eu acho interessante trazer para vocês um pouquinho, né, dos falsos argumentos que se usam nessa questão de legalização do aborto, agora já de uma forma mais ampla, né, não focado somente no caso da Zika e microcefalia. Né. Então, fala-se muito da escolha, né, e se apresenta de um modo equivocado qual é a escolha, né, porque falam como se a escolha fosse entre o aborto legalizado e o aborto clandestino. Né? A mulher está abortando mesmo, está abortando clandestinamente, as mulheres estão morrendo, então a gente precisa legalizar o aborto para que as mulheres deixem de morrer. Né? Mas essa é uma falsa disjuntiva, porque a nossa escolha é entre o aborto e a vida. Né? Tá certo? Então a gente quer que aquela mulher que está numa crise de aborto possa ser atendida e possa desistir de fazer o aborto, que aliás acontece com muita frequência quando ela é apoiada. O que mostra que não era, de fato, uma escolha. Né? Porque também se apresenta a escolha da gestante como se fosse uma escolha entre ser mãe e não ser mãe. Né? Mas a gestante já é mãe.
a escolha dela vai ser entre ter um filho vivo e ter um filho morto. Né? Então, e isso, evidentemente, marca também profundamente a vida dessa mulher, né? Se ela escolhe fazer o aborto. E, de fato, também, né, aqui a gente tem que pensar outras duas coisas. Né? A quantidade de mortes maternas devidas a aborto, né? Que há muita fake news na imprensa a respeito disso, né? E com dados que aparentemente, né, seriam colocados. Quer dizer, quantas mortes maternas efetivamente a gente tem por causa do aborto clandestino, né? Aquilo que chamam de aborto inseguro, certo? Olha, já chegou a sair no jornal 200 mil mulheres que morrem por aborto, né? Aqui no Estadão, falando da ONU, né? Ó, isso foi 17 de fevereiro de 2012, tá? Manchete do jornal: ONU critica a legislação brasileira e cobra país por mortes em abortos de risco. Entidade destacou o fato de 200 mil mulheres morrerem em cirurgias clandestinas anualmente. Né? Eu não sei qual foi o editor que deixou passar essa notícia. Né? Vocês sabem quantas mulheres morrem por ano no Brasil? Todas as mulheres? 450 mil. Então, eu teria quase metade, teria 40% das mulheres brasileiras morrendo por aborto. Né? Isso contando desde as bebês até as velhinhas. Então, não morrem 200 mil mulheres em idade fértil por ano no Brasil. É certo? Então, eu não tenho mulher suficiente para morrer de aborto. Se morressem 200 mil mulheres por aborto no Brasil. Certo? Mas isso sai no jornal, isso muita gente até hoje. Né? Para vocês eu não perguntei, às vezes eu pergunto, quantos vocês acham que são? Né? A pessoa levanta lá o dedinho, 200 mil, eu ouvi falar que são 200 mil. Gente, que coisa absurda. Né? Bom, vamos em frente. Né? Um dos nossos ministros da Saúde, o ministro Ricardo Barros, quando ele assumiu, em maio de 2016, numa das primeiras entrevistas, perguntaram para ele do aborto. Né? Então, como o senhor pretende tratar o tema do aborto? Né? Resposta dele: esse é um tema delicado. Recebi a informação, né? Recebi informação de quem? De algum dos técnicos ali do ministério, assessor dele, tá certo? Que estava lá soprando. Né? Recebi a informação de que é feito 1,5 milhão de abortos por ano. Né? Então, o número de abortos também é muito interessante. Né? Então, 1,5 milhão. Né? A Débora Diniz, né, que é defensora absoluta da questão do aborto, ela fez um estudo sobre aborto em que ela fala que são 500 mil. Tá certo? Né? Também questiono o número de 500 mil, depois a gente pode conversar sobre isso. Né? Mas, quer dizer, está errando por 3 vezes mais. Né? Na audiência pública que a gente teve no Supremo Tribunal Federal, em torno de uma outra tentativa de liberar o aborto no Brasil, que é a DPF 442, naquela audiência, uma pessoa falou que era 1 milhão e a Débora Diniz falou o número dela de 500 mil. Tá certo? Aí eu falei assim, olha, a gente está, então, aqui a gente tem um erro estatístico, certo? É 500 mil, mais ou menos 500 mil, então eu posso dizer que é 0. Tá certo? Né? Perfeito, né? 500 mil, mais ou menos 500 mil, é no erro estatístico, eu digo que é 0. Né? Então, muito bem. Ou seja, a gente não sabe quantos abortos a gente tem por ano no Brasil. Né? Mas, e as mortes de mulheres? Né? Então, continua falando aqui o ex-ministro da Saúde. Desse total, 250 mil mulheres ficam com alguma sequela. Né? E 11 mil vão a óbito. Né? De onde que veio esse número de 11 mil? Né? Então, ele vai dizer, é um tema que eu vou estudar com muito carinho, tal, vou ver o que pode ser feito, mas solta, né, esse número de 11 mil. Né? Muito bem. No Estadão, em 17 de dezembro de 2016, saiu um artigo que tem como título: Diariamente, 4 mulheres morrem nos hospitais por complicações do aborto. Né? 4 por dia, tá certo? Nesse mesmo artigo, que tem isso na manchete, tem uma figura, que inclusive mostra aqui, né, a nossa réplicazinha, né, de 11 semanas do
do fetinho de 11 semanas, e aqui está escrito, né? O banco de dados indica 54 mortes, está aqui, ó. O banco de dados indica 54 mortes comprovadas de mulheres em decorrência da interrupção da gravidez em 2014. Né? Então, na manchete coloca 4 por dia, aqui pequenininho na legenda da figura coloca que são 54 no ano. Tá certo? Bom, evidentemente, eu já vou mostrar de onde veio esse número de 4 por dia, tá? Mas, evidentemente, o povo lê a manchete, né? Tá? E eles falam que eles têm os números do Ministério da Saúde, tá? Eles obtiveram essa informação no Ministério da Saúde. Então, ele fala assim, os números do Ministério da Saúde obtidos pelo Estado apontam que o impacto da proibição do aborto para a saúde das brasileiras vai muito além do que está no sistema de notificação de mortalidade. O banco de dados, usado como fonte oficial, indica 54 mortes comprovadas de mulheres em decorrência da interrupção da gravidez em 2014, último ano com estatísticas divulgadas. Pela informação do SIM, o aborto teria sido responsável por 3,3% das mortes ligadas ao período da gravidez ou ao parto, bem menos do que hipertensão, hemorragias ou infecções. Certo? Então, isso está no texto daquele mesmo artigo. Sim, não, e depois o Ministério da Saúde está fazendo um estudo muito bom de mortalidade materna. Né? Então, quando a mulher ela é uma mulher em idade fértil, eles investigam a causa, certo? De uma forma mais profunda, vamos dizer assim, né? Para verificar se não tem alguma coisa lá que esteja mal colocada, se não entrou errado. Quer dizer, esse já é um número elaborado, vamos dizer assim. Não é o primeiro número que aparece lá para o Ministério, não. Né? Agora, a repercussão na mídia, olha, está pequenininho, não dá muito para ver, mas todos esses artigos aqui, em diferentes fontes, todos falando do 4 por dia, 4 por dia, 4 por dia, repetindo a manchete do Estadão, como eles têm também a Agência Estado, né, que muita mídia pega, evidentemente, isso tudo veio, né, repercussão, e até hoje muita gente coloca esse dado. Tá? Muito bem. Na Câmara dos Deputados, eles têm a possibilidade de arguir o Ministério sobre números oficiais ou qualquer outra informação. É um requerimento oficial de informação que a Câmara dos Deputados faz ao Ministério. Então, a gente pediu para um deputado que ele requeresse ao Ministério da Saúde de onde que vinha aquele dado, certo? De 4 mortes por dia, que o Estadão estava dizendo que era a fonte do Ministério da Saúde. E a resposta oficial veio, né, esse requerimento de informação, 2500 de 2016, né, Câmara dos Deputados, e o Ministério da Saúde mandou exatamente a tabela que a gente fazia, né, e continua fazendo para acompanhar esses dados, o dado verdadeiro, dizendo aqui que em 2014, que é o último ano que eles têm, 55 mortes por aborto, que é o número, aliás, eles colocam 56, isso tem uma oscilação, exatamente porque vai se verificando os casos e eventualmente entra um a mais, né, que eles tinham posto lá no rodapé da notícia ali, né? Tá certo? Da foto que eles colocaram. Olha, durante 20 anos, que é o período coberto aqui, eu tenho 1.627 mortes. É o que eles dizem que tem por ano. Certo? É o que acontece ao longo de 20 anos. Né? Então, o que eles mostram aqui? Naquele artigo do Estadão, tinha saído também uma tabela sobre abortos legais e uma tabela sobre mulheres que procuraram hospitais por complicação do aborto e morreram, em que eles apresentam o número 1.664. Tá? Desse 1.664 é que sai o 4 mortes por dia. Tá ok? O que o Ministério da Saúde nos explicou? Né? Em relação aos dados publicados na reportagem do jornal Estado de São Paulo, os registros de 2015 têm padrão semelhante. De janeiro a dezembro, houve 1.664 relatos de mulheres que morreram depois de dar entrada em hospitais por complicações relacionadas à interrupção da gravidez. Até aqui é o Ministério citando o Estadão. Né? Aí eles explicam, informando que eles não correspondem ao número de óbitos relacionados ao aborto, e sim ao número de internações, autorização de internação hospitalar, para a realização de aborto por razões médicas no SUS.
Tá certo? Então, esse foi o número. Isso não é de morte materna, isso é de morte de criança oficial. Tá certo? Quer dizer, abortos legais. Número de pessoas que se internaram para os ditos abortos legais. Esse é esse número. Não tem nada a ver com morte materna, isso está reconhecido pelo Ministério da Saúde em um documento oficial. A gente questionou o Estadão com esse, eles deram alguma resposta nenhuma, não aceitaram nos receber, não se retrataram, né, tá certo? E todo mundo continua utilizando o 4 mortes por dia. Né? Então, a gente vê, né, como isso é distorcido. Né? Como a gente tem batido tanto nesses números, o próprio Ministério da Saúde oficialmente já começou a baixar. Né? Então, na audiência pública que a gente teve, essa da DPF 442, a pessoa que foi representando o Ministério da Saúde falou em 200 mortes, uma a cada 2 dias. Tá? E foi questionada lá, publicamente, de onde que vinha esse número. Ela falou, não, é porque a gente tem que fazer exatamente isso, tem que ver os casos em que supostamente... Então, depois eu entrego para vocês qual é a fonte em que eu estou me baseando para dizer que são 200. Até hoje ela não entregou, né? Porque ela não tem essa fonte, tá certo? Mas, de qualquer forma, já estão vendo que não dá mais para falar em milhares de mortes, porque a gente mostra que não é verdade. Né? Muito bem. E, finalmente, gente, é realmente uma escolha da mulher? Certo? Não é, né, uma escolha da mulher. Né? E a gente tem aprofundado nisso também. Né? Então, no começo, a Amanda falou desse livro, aliás, temos, é um exemplar que tem por aqui, né? Que está com os promotores. Ah, tem mais? Que bom. Né? Precisamos falar sobre aborto, mitos e verdades. Aqui que está o meu capítulo, no caso da Zika. Tá? E eu e o Marlon, que é o organizador desse livro, a maior parte, né, alguns capítulos ele escreveu, outros ele foi atrás de quem escrevesse, etc. A gente está escrevendo um outro texto que em breve deve ser publicado, um livro também menorzinho, especificamente sobre a questão do aborto forçado, né, mostrando como não é a mulher que opta por fazer o aborto. Tá? Então, entre os artigos que estão citados ali, isso ele que descobriu esse artigo, né, é um artigo de 2004, tá, publicação científica, né, que mostra que 64% das americanas, né, que é, vamos dizer assim, uma mulher muito liberada, a mulher americana, tá certo? Né? 64% das americanas responderam sim quando perguntadas se elas se sentiram pressionadas por terceiros a abortar. 77,9% delas, quase 80%, né, enfim, declararam sentimento de culpa por terem realizado o aborto. 59,5% marcaram sim diante da questão, senti parte de mim morrer. Tá certo? Então, você vê que a maior parte das vezes não é a mulher que livremente escolhe fazer o aborto. É o pai da criança, é o companheiro dela, são os pais, é o médico que pressiona, a família, o patrão. Né? Quer dizer, é todo um contexto à volta dela, né, que faz com que o aborto seja uma falta de opção. E não uma opção. Né? Ela não vê outra saída, porque ela não está sendo apoiada. Certo? E a gente tem essa experiência das nossas entidades pró-vida que dão esse apoio direto à gestante em crise, como fazem aqui os Santos Inocentes, como faz a Associação Guadalupe, como fazem tantas outras instituições que ajudam essas mulheres em crise. A maior parte delas desiste de fazer o aborto se tem apoio. Né? Então, isso mostra que, de fato, não era uma escolha. Né? Era uma falta de escolha. Né? E se nós tivéssemos o aborto legalizado, seria só mais fácil para essa pessoa que pressiona que essa mulher, né, fosse forçada a fazer o aborto. Tá? Bom, vamos concluir. Eu quero concluir com uma frase, ainda voltando à nossa questão básica, né, do caso do aborto eugênico, do aborto pensando em abortar uma pessoa porque ela tem deficiência. Né? Então, o testemunho desse rapaz que tem síndrome de Down, tá?
O nome dele é Frank Steffens, ex-atleta paralímpico, e ele participou recentemente de um evento em que ele diz: a minha vida vale a pena porque ela é fantástica. E também, não quero tornar o aborto ilegal, quero torná-lo impensável. Muito obrigada.